no meu primeiro curso missionário, e depois Deus começou a compartilhar os seus planos, os seus objetivos com a minha vida em missões. Então, nessa manhã, eu não poderia deixar de honrá-lo e dizer, conheci através dele, trabalhamos junto, foi meu discipulador, foi meu pastor, e foi muito prazeroso vê-lo aqui nessa conferência, um novo começo, amém? E nessa manhã eu gostaria de compartilhar convosco uma pequena palavra que eu não poderia deixar de fazer, e uma palavra que o Senhor compartilhou no meu coração, lá em Moçambique. Eu estava pedindo para Ele, Senhor, o que mesmo que eu vou ministrar lá na igreja, o que mesmo eu vou dizer. E o Senhor trouxe essa palavra no meu coração. E eu gostaria nessa manhã de compartilhar convosco essa pequena palavra. E depois nós vamos ver o trabalho que está sendo feito lá em Moçambique, através da igreja, casa de oração, através da minha vida, através da sua vida, e pela graça e a misericórdia de Deus. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia nessa manhã. Eu espero que todos dormiram bem, foram poucas horas. Como nosso querido pastor Eliatan disse, alguns dormiram, outros não dormiram. Mas o que nós agradecemos ao Senhor, porque muitos quiseram chegar hoje, mas não conseguiram. E nós temos o privilégio, nós temos essa bênção de ter acordado e estar aqui nessa manhã, de poder falar, de poder andar, de poder aprender um pouco mais de Deus. Amém? Eu não enxergo muito bem. Então, gostaria de ler com vocês o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e no verso 46. A partir do verso 46, 24 do Evangelho de Lucas, 46 e 47. Está escrito assim: e disse, palavras de Jesus, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas, vós sois as testemunhas. Amém? Então, são palavras do nosso Jesus, do nosso Mestre. Quando nós falamos de missões, nós procuramos muitos textos e muitas palavras bonitas, ou teologia para definir missões. Mas eu estava ministrando em uma igreja, o Senhor falou no meu coração o seguinte: missões é um ato de amor. Missões é amor, acompanhado de renúncia. Se você nessa manhã me perguntasse aonde você queria viver, aonde você queria morar, eu diria a você que eu gostaria de ficar no Brasil. Eu diria a você isso mesmo. Porque com todas as dificuldades que nós temos aqui no Brasil, com certeza as coisas são mais fáceis do que lá em Moçambique. Eu sei que todos os lugares têm luta, todos os lugares têm desafio, mas a situação lá é outra situação, é bem diferente do Brasil. A situação lá é totalmente, a cultura, tudo é muito diferente do nosso país. E Deus tem me chamado àquela nação. E eu procurei pensar assim, poxa Deus, às vezes eu me pego pensando, poxa, eu estou aqui em Moçambique tantos anos, eu perdi muitas coisas e estou aqui tantos anos. E Deus fala sempre no meu coração, Jesus deixou esplendor, Jesus deixou algo incomparável para que Ele pudesse vir aqui resgatar-nos do pecado. Se Jesus não tivesse vindo à terra, nenhum de nós estaríamos nessa manhã, estaríamos mortos nos nossos delitos de pecado. E esse versículo fala que Jesus, convinha que Jesus viesse, padecesse, morresse na cruz
e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos e pudesse estar hoje assentado à direita do Pai, intercedendo por nós e nos abençoando. Então Jesus deixou muito mais do que qualquer um de nós. E se falarmos nesse ato de amor, esse ato de renúncia, que é missões, nós estamos falando do próprio Cristo. Porque Cristo Jesus foi o maior missionário que a terra já viu. Não existe outra pessoa que nós podemos dar exemplo de muitos homens e mulheres que renunciaram às suas próprias vidas, morreram por amor a Deus, por amor à obra missionária. Mas nós não encontramos uma pessoa com as características de Jesus Cristo, a ponto de morrer na cruz por causa de nós. Então, o que eu defino nessa manhã: missões é um ato de amor, missões é renúncia, missões é fazer como o pastor lá do Amazonas disse: você vai, mas você não sabe se volta. Isso é fazer missões, estar em missões. E quando nós falamos, eu me lembro, passa na minha mente nesse momento, de vez em quando eu começo a pensar. Quando o pastor me levou a Jocum, me acompanhou até a Jocum Contagem, e quando eu cheguei lá e eu vi aquela situação, eu coloquei a minha mala no chão e eu pensei: poxa, isso é missão mesmo? Será mesmo que eu vou ficar mesmo? E acho que ele nem quis demorar muito, que essa moça vai desistir. Ele me deixou lá e foi-se embora. E de lá nunca mais voltei para trás para ficar. E eu desafiei o Abbas pioneirando em Contagem em 1987, fiz ETED, de lá eu fui para o Amazonas, voltei aqui, Deus me mandou para a África, e lá eu estou até hoje. E aqui Jesus, ele continua dizendo assim: e convém que nós, dando continuidade, porque nós somos os continuadores da obra de Jesus na terra. Nós não somos outras pessoas. Nós não somos outras pessoas. Você e eu, você igreja de Deus, você que está aqui nessa manhã, a única coisa que nós estamos fazendo aqui, amados, é dando continuidade à obra de Jesus. Nós não estamos fazendo uma outra coisa. Nós simplesmente estamos continuando a obra do Senhor aqui na terra. E ele fala, em Mateus lá: eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Deus não falou que estaria conosco só nos momentos de bonança, de riqueza, de alegria. Deus disse que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele disse que estaria conosco no momento de choro. Ele disse que estaria conosco nos momentos de enfermidade. Ele disse que estaria conosco nos momentos de perda. Ele disse que estaria conosco nos momentos difíceis, que até a consumação dos séculos Ele estaria conosco. Então, nós não fomos chamados apenas para viver, como se diz, mar de rosa. Nós fomos chamados também para enfrentar desafios, dificuldades, dores, doença e até morte. Quantos missionários que foram comigo, que hoje já não estão conosco mais, já estão nos braços do Pai. Mas combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. O que importa é isso. E Jesus está dizendo para nós nessa manhã, para mim e para você, que nós devemos dar continuidade a esse evangelho, que pregasse arrependimento e remissão de pecados, começando em Jerusalém até os confins da terra. Você pode dizer para a missionária assim: missionária, mas você está dizendo para nós, como nós vamos também? Mas aonde você está, você pode ser um missionário de Jesus. Ele diz, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até o confim da terra. Talvez Deus não te chamou para Moçambique, não te chamou para Bolívia, para o Amazonas, lá, para outros países. Mas Deus te chamou para ser missionário aqui. E quantas pessoas estão morrendo? Ainda ontem, uma amiga minha em Santa Luzia, ela diz assim: olha,
aqui na minha rua, alguém foi assassinado, aliás, se matou, se suicidou. Nós de manhã, todas as vezes de manhã acordávamos, via ele. Mas hoje de manhã, quando nós acordamos, não vimos aquele drogado, aquele mendigo. E quando fomos procurar, encontramos dentro de casa com a corda no pescoço. Tinha se matado, auto se matado sozinho. Então, aqui também precisa de pessoas corajosas, né? Pessoas que definem missão como amor, trazer pessoas que estão em sofrimento, pessoas que não conhecem a Cristo. Então, essas pessoas, Deus está chamando você também para Ele, para ir até a elas, tá vendo? Você não tem que esperar que essas pessoas venham até você, você tem que ir até elas. Você precisa ir, você precisa pagar o preço. É muito fácil nós pagar o preço, né? Na igreja, aqui, sentado, ou aqui, mas é muito difícil nós pagar o preço quando as coisas começam a apertar o círculo, né? O círculo começa a apertar, nós já queremos desistir. Mas Jesus está chamando você para pagar o preço, por amor a missões, por amor a Jesus, por amor a esse Cristo ressurreto, que desceu à terra, mesmo sem pecado algum, mesmo sem culpa alguma, Ele desceu aqui e pagou um preço pela sua vida. Você não estaria, eu não estaria aqui nessa manhã, mas Deus pagou um preço pelas nossas vidas. Então, nós precisamos, meus queridos, pagar um preço pela alma perdida, pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão sofrendo. E eu começo a ver, eu fiquei um pouco assustada, né? Porque eu tenho mais tempo em África que no Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, 3 ou 4 dias que eu estava aqui, eu fiquei um pouco assustada. Depois da pandemia, as pessoas estão muito diferentes. Estão muito diferentes. As pessoas têm preguiça até de sair da casa delas, com todo o conforto, sentar num banco almofadado, para poder ir ao culto. Então, olha, irmãos, eu quero dizer para você nessa manhã, Moçambique não tem banco almofadado, não tem ventiladores, não tem ar-condicionado. E os cultos em Moçambique, eles são feitos pela manhã. Porque, como eu vos contei ontem, durante a guerra, as pessoas não podiam andar durante a noite. Então, todos os cultos são realizados, a maioria pela manhã. Uma outra igreja que tem cultos à noite, por causa do costume que eles pegaram, então vão para o culto de manhã. E aí, o que acontece? Os cultos em Moçambique, o Felipe, né, o missionário aqui, o pastor Eliatan Saduba, 3 horas de tempo. Ainda hoje eu estava contando para o irmão Carlinho, né, que você chega lá 9 da manhã e você sai de lá 2, 3 horas da tarde. E uma coisa que me deixou, porque as pessoas, elas não têm noção de horário. Às vezes você está pregando, está chegando pessoa na igreja. E quando ela chega também, elas não têm noção de que hora elas precisam sair. Então, aí, atrasou, chegou, pode sair na hora que quiser, na hora que puder. Então, ali eles cantam, eles dançam, eles dão testemunho, eles fazem lá os anúncios, pregam. E eu sei que nós saímos do culto, muitas das vezes, 13h30, 14 horas. Tem dia que chega em casa 15 horas para poder fazer almoço, para fazer alguma coisa em casa. Mulheres, 15 horas. E tem que chegar com um sorriso no rosto. Com um sorriso no rosto. A temperatura em Moçambique é tropical. Mas, por exemplo, no ano passado, na altura do verão, fez 45 graus de calor. Em Sofala, na província de Sofala, onde nós estamos. E lá nós não temos ventilador, muitas vezes cultuando uma igrejinha de palha, muitas vezes cultuando uma igreja também que os bancos não são almofadados. Fica todas essas horas, calor que desce, né? E com aquele calor imenso, que calor bem melado, e você está ali. E uma coisa que me deixou que foi muito difícil para mim adaptar, foi isso. Porque nós no Brasil temos horário de chegar, horário de sair. E muitas pessoas, se o pastor atrasa 10 minutos, pega a bolsa e diz assim, estou indo para casa, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Mas lá ninguém sai, fica lá 3, 4 horas nesse culto. E eu me acostumei, aí eu pego agora, vou para a igreja, levo lá água, levo minhas coisas. Quando é 4 horas, assim como meu marido, pastor Gil, ele gosta de reunião.
Pensa numa pessoa que gosta de reunião. Eu me lembro nossas escolas dominical, né, pastor Valdeci, que era 2 horas, depois era estudo dirigido da Bíblia, monte, depois voltar para ensaiar, depois ir no culto. E aí, às vezes, eu me pego me lembrando. O pastor Gil vai lá, fica essas 3 horas lá, fazendo culto, depois ele faz mais uma reunião com os obreiros, e às vezes ele fica 1 a 2 horas de novo lá com os obreiros da igreja. Então, quando a gente chega em casa, é tarde. Então, são o culto de Moçambique. Mas é bom, né? É um culto muito alegre, as pessoas levantam bem dispostas, bem animada, canta, dança, depois prega ali, o momento da palavra não é muito longo, né? Mas aí, povo feliz, o que vale a pena, o evangelho está sendo pregado. Paulo não disse assim que não importa como o evangelho é pregado, importa que ele seja pregado? Então, ali o evangelho está sendo pregado. E é isso que Jesus nos fala nessa manhã. Convinha que o Cristo padecesse, morresse, ressuscitasse. E a igreja, eu e você, casa de oração para todas as nações, continuássemos a obra missionária. Porque a igreja que não faz missões não tem maneira de crescer. Não tem maneira. A igreja que faz missões é uma igreja abençoada. A igreja que faz missões é uma igreja abençoada. Então, Jesus, nessa manhã, está dizendo para você, convém que você pregue o evangelho. Começando em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e nos confins da terra. Começando aqui. Não pense você que você não tem nada para fazer. Eu não tenho nada para fazer, eu também não sou missionária, eu tenho vergonha, eu não sei pregar. Eu também não sabia pregar, não. Eu tinha vergonha, até hoje eu tenho um pouco, né? Mas hoje mais destemida um pouco, né? Mas eu tinha vergonha até de pegar o microfone, começava a tremer. Por causa, eu era muito tímida, né? Tímida. Então, Deus tem propósito. Deus é Deus de propósito. Deus não chama pastor, e Deus não chama missionário, Deus não chama ninguém sem propósito. Porque se você vê bem, que você já deve ter visto, Jesus tinha propósito. Ele foi tentado a desistir, né? Ele foi tentado a trair o seu chamado, mas ele tinha propósito. Ele só venceu, ele era enviado de Deus, ele só venceu porque ele tinha propósito. Ele sabia que ele não era desse mundo, então ele veio com uma missão, ele teria que cumprir essa missão, ele teria que retornar para o Pai. Então, o ser humano, nós temos propósito, e nós precisamos seguir o propósito que ele coloca no nosso coração. Então, eu chamo você nessa manhã, eu desafio você nessa manhã, para que você tenha propósito no seu chamado missionário, naquilo que Deus tem compartilhado no seu coração. Eu não sei o que Deus está falando convosco nessa manhã. O que eu sei é que Deus está falando. O que eu sei que Deus está falando. Então, você tem propósito. Lutas virão, dificuldades virão. Mas se você tem propósito, se você é um chamado de Deus, você vai vencer. E você vai chegar lá na frente com a vitória. Porque maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque não pense você que durante 30 anos no Moçambique foi fácil. Primeiro, uma cultura diferente da nossa. Eu sou casada com um pastor moçambicano, o Gil, ele é moçambicano, e ele é da tribo Macena, bem africano, fala 5 ou 6 línguas diferentes, português. Então, aí já vem, aí já mostra, né? É você mergulhar na cultura, né? Não no que tem na cultura, porque na cultura moçambicana existem muitas coisas também que não dá para você associar a ela. Porque tem muita feitiçaria, tem muita coisa assim que não dá. Mas você, quando vai, você não pode... mas lá no Brasil é assim. Eu esqueci essa palavra. No início eu tentei falar. No Brasil é assim. Mas depois eu falei, não vale a pena. Não vale a pena. Como disse o moçambicano, é melhor eu aqui pegar com Deus, agarrar no Senhor e fazer minha obra, o qual o Senhor me chamou aqui, e ficar em paz com essa gente. Eles não são agressivos, eles são pessoas boas. Mas, na verdade, a cultura é muito diferente. E eu me lembro a missionária Cristiane, eu não sei se o pastor Eliatan
O pastor Eliatan já foi na nossa casa, já comeu conosco, né? Até a Bíblia esqueceu lá. Mas eu não sei se ele lembra da missionária Cris. O Felipe lembra da missionária Cris. Missionária Cris, quando chegou lá, casou com Matambo, o pastor Matambo, né? Matambo é um nome tribal. E depois ela ia nos cultos, né? E chegava no culto, quando ela via as mulheres lavando a mão, ajoelhando assim, lavando a mão dos homens, principalmente os homens. Cris ficava muito brava, baiana, sangue quente. Aí, isso não pode, nós temos que ajoelhar só diante de Deus, claro. Nós temos esse conhecimento. Mas, na verdade, a cultura moçambicana é assim. Quanto mais você entra naquelas aldeias de Moçambique, mais você vai ver coisas esquisitas. Mas eles têm aquela cultura, né? Aí as mulheres começam a ajoelhar, né, Felipe? Ajoelhar assim, lavar as mãos dos homens, sentar, e senta na esteira, os homens comem na mesa, e aquela coisa toda. Cristiano ficou brava, Aí depois ela começou a entender. Agora está a maior diplomacia que você pode imaginar. Chega nas aldeias lá, deixa ser lavada a mão, faz lá, come com a mão, senta no chão, está a maior maciez. Porque ela viu que não vale a pena. Você não pode tirar daqui o que você pensa, o que você defende, o que você acha que é certo e levar a implantar. Porque ela é um outro país, é uma outra república, com leis completamente diferentes, com culturas diferentes e com maneiras de agir diferentes. E isso também foi um calo no sapato, né? Porque nós, mulheres brasileiras, somos mandona, né? Nós somos, troca a fralda do bebê aí, já troquei uma vez. Traz um café aí, para mim, fazem um café, amor, para mim, traz aí. Moçambique, você vai dizer isso, você pode falar de quando em vez na sua casa, lá escondido. Mas você falar isso aí, eles têm como você está desonrando o seu marido. Desonrando o seu marido. Então, quando você chegar lá, você senta no seu cantinho, fica lá, deixa que elas fazem e essas coisas tudo. Falar muito lá não vale a pena. Não vale a pena. Quanto mais, é igual formiga. Quanto mais você mexe, mais você assanha a situação. Então, vocês têm que olhar, ficar na sua, comer lá com a mão, fazer o que achar, pregar o evangelho e fazer o que você foi fazer, né? Você foi fazer, então você vai fazer o que você foi lá fazer. E depois aqui a Bíblia diz assim, até os confins da terra. E lá é os confins da terra. E lá é assim mesmo. Nós ali, é assim mesmo. Língua diferente, todo culto lá, ele é traduzido, né? Na língua materna, porque as pessoas, a maioria dos adultos da geração antiga não entende a língua portuguesa. Então, o que acontece? Você prega, às vezes, em português, eles traduzem esse português para o dialeto, né? No caso do Sofala, lá fala Indawa, fala Macena, então são esses dialetos. Todo louvor é feito na cultura africana. Você, português lá, você esquece. Uma musiquinha, talvez pequenininha, cantada em português, né? Mas a maioria das músicas e do louvor lá é cantado no dialeto. E lá na nossa igreja, a casa de oração, tem lá aqueles bidões de água aqui de 20 litros, né? Aí aquela é a nossa bateria. Meu marido comprou uma bateria no Brasil, disse que vai levar lá. Não sei como ele vai chegar, mas ele está dizendo, eu não vou levar nenhuma roupa, não vou levar nada, só vou levar minha bateria. Quero ver no dia de partir como é que vai ser. Mas lá não tem bateria, não. Na igreja, aqueles batuque, né, que nós chamamos, mas é um louvor muito bonito. Você vai gostar. E eu digo a você, quem pisa naquela terra nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais será a mesma pessoa. Porque você vai ver uma coisa totalmente diferente. Você vai começar a valorizar a sua terra, a sua comida. Você vai começar a pensar muito antes de agir. E eu vejo, né, aqui no Brasil, as pessoas reclamam muito de tudo, né? Tudo reclama, não estou falando nem de longe, estou falando da minha própria família. Tudo é caro, tudo é assim, tudo é assado. Eu fui no supermercado e eu paguei uns R$300 no que eu deveria pagar em Moçambique, na moeda de lá, R$1.000. R$1.000. É quase o dobro das coisas. Tá bem? Então, o que importa é você ir com seu objetivo, você ter o seu propósito, você seguir o seu propósito e ir pregar o evangelho, começando em Jerusalém e até os confins da terra. Então, eu chamo você nessa manhã,
Nós ainda temos o norte do nosso país. O pastor Eliatã, a última vez que lá esteve, ele fez uma conferência, estava ensinando no norte. Norte, nós temos agora uma guerrilha, né, dos rebeldes, como que fala, gente? Os rebeldes lá, e o norte está muito conturbado ainda, tem poucas igrejas. Né, do terrorismo, né, tem muito terrorismo no norte de Moçambique, e o norte de Moçambique tem poucas igrejas, porque é um estado islâmico, tem muitas pessoas ali, a maioria da população do norte, eles ainda são muçulmanos. Então, nós estamos chamando a igreja Casa de Oração para nós ir lá, implantar a igreja lá dentro do norte. Nós temos a igreja no estado, todo o estado de Sofala, Manica, mas ainda não tem no norte. E eu ainda quero ver o pastor Valdeci lá, viu? Pastor Valdeci está me devendo essa. Senão, se Jesus arrebata a igreja, quando chegar lá, eu vou dizer, pastor, você não foi lá. Estou esperando o pastor lá. Amém? Esperando ele, esperando vocês também lá. Como eu falei ontem à noite, olha só, se você não pode ficar 30 anos como uma missionária, você pode ficar uma semana, 10 dias, e você pode ficar lá, conosco lá, e fazendo a obra lá, o tempo que você tem disponível, tá bom? Estão convidados. Eu espero que depois dessa conferência apareçam as caras diferentes lá. E depois, no outro verso, fala assim, que sois as vossas testemunhas, né? O último verso que nós lemos aqui fala assim, e dessas coisas sois vós testemunhas, né? E uma forma muito interessante para nós pregarmos o evangelho é através também do nosso testemunho. Vocês é testemunha de Jesus. Você é o espelho que as pessoas olham para você e vocês conseguem ver Jesus através da sua vida, através das suas obras. Amém? Então, na igreja, antes de eu vir aqui, nós tivemos um missionário lá falando, um missionário bem novinho. Aí ele falou assim, na pregação dele, prega o evangelho com a sua vida. E se necessário for, você abre a Bíblia. Amém? Então, a sua vida é um espelho. E eu posso hoje falar aqui com todas as palavras. E posso falar de cabeça erguida. Eu estou há 30 anos vivendo na Vila do Dondo, próximo da Beira. E as pessoas, quando elas olham para mim, elas dizem assim, essa é a missionária Lúcia. A missionária Lúcia é brava, eu sou brava. Mas é uma mulher que nós podemos olhar para ela e nós podemos ver algo diferente na vida dela. E as pessoas respeitam muito. Respeitam muito. E muitas das vezes tem lugar que você não pode falar com palavras. Você não pode abrir a sua Bíblia para falar, para evangelizar. Mas você tem que estar apto também a pregar o evangelho através da sua vida, da sua vivência. Paulo diz assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, com que autoridade, que vida linda um homem como esse levava, a ponto dele dizer, vocês sejam como eu sou. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, o crente, ele precisa fazer e ser assim. Você, aonde você não tem como falar com a Bíblia aberta, ou falar muita coisa, né? Porque é muita coisa. Você fala com a sua vida, tá bom? Às vezes não é muitas palavras que convencem o homem do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes até atrapalha mais. O que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo é a oração e o Espírito Santo de Deus. Amém? Talvez com 2 palavras que nós falamos, se ela está ungida, se ela vem do coração de Deus, ela vai e ela toca o coração e Deus vai fazer mudança naquela vida. Amém? Eu me lembro quando, tem tanta coisa para falar, deixa eu só falar isso aqui. Nós trabalhamos lá no Amazonas durante muito tempo. E eu estava ouvindo o pastor também, foi muito bom te encontrar aqui, relembrar. E lá na tribo indígena, quando nós chegamos lá, era ter malária. Eu tive muitas malárias lá, eu tive muitas em Moçambique também.
E lá na tribo indígena, eu tive minhas primeiras malárias. E quando nós chegávamos lá, tudo era muito confuso. Porque os índios também parecem africanos, né? Eu acho que é afrodescendente deles lá. E era muito difícil discipular aquela gente. Porque era uma gente muito revoltada, muito difícil para acreditar no Evangelho. E um dia, o Bante, né, o nome dele é Bante, não sei se ainda está vivo, mas ainda soube notícia quando eu estava na África. Uma vez ele chegou para o Paulinho, e dos meninos da equipe falou assim, vocês de Ará, está falando esse Jesus aqui, Jesus é esse. Esse Jesus que não nos ama, esse Jesus que nós temos malária aqui, nós não temos médico aqui, nós não temos medicamento aqui, nós não temos acesso à escola aqui. Como nós vamos acreditar nesse Deus? O Paulo, ele ficou calado, ele não falou nenhuma palavra. Ele é de poucas palavras. E deixamos assim mesmo. Então, tá bom. Ele foi para casa. Nós ficamos na aldeia 1 ano a mais. E aí nós íamos no roçado com eles, nós íamos para os gapó pescar com eles, nós comíamos o que eles comiam, nós tivemos malária lá, que quase morremos dentro da tribo sem nenhum recurso. Aí 1 ano depois, esse mesmo rapaz, ele chegou para nós e disse assim, olha só, eu vim dizer que eu agora já acredito nesse Jesus. Eu já sei que esse Jesus me ama. E o Paulo perguntou para ele, por quê? Ele disse assim, porque somente pessoas que têm Deus no coração, que ama o seu semelhante, poderia passar o que vocês passam e estar aqui dentro da aldeia. E esse menino converteu. Ele virou uma outra pessoa. E quando eu saí em 1991 da aldeia, e eu voltei fui me preparar para ir a Moçambique. Ele que foi o nosso sucessor na aldeia. Ele dava aula, nós tínhamos um trabalho de alfabetização na aldeia, fazia discipulado, ele casou, e ele era o pastor lá da aldeia. Mas ele precisou ver para crer. Então, por isso que é muito interessante, é muito importante que a gente fale através da nossa vida e temos certeza, né, ter certeza de que quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Amém? E assim, eu vos digo, né, que convém que o Cristo padeça, ressuscite e está sentado à direita. E convém que a igreja, convém que eu e você continuamos a obra do Senhor, seja aqui, seja em Curitiba, seja aqui em Belo Horizonte, tem uma favela aqui em cima. Convém que a gente dá continuidade a essa responsabilidade. Eu ouvi do mestre uma vez, ele disse assim, vocês têm que ter isso como privilégio nas vossas vidas. Falava conosco, né? Porque os anjos poderiam fazer esse trabalho muito rápido. Mas Deus deu o privilégio ao homem. Então, nós somos a imagem, semelhança do nosso Deus, com privilégios parecidos com Ele, e a responsabilidade do Evangelho, a responsabilidade de levar esse Evangelho está nas nossas mãos. Nós somos privilegiados. Porque é verdade. Deus poderia ter acabado com isso aqui em 2 tempos, né? Mandasse os anjos faria isso. Mas Deus deu o privilégio a você. Então, você é muito amado de Deus, né? Você é escolhido de Deus. Você é muito amado de Deus. E você foi escolhido para levar a palavra de Deus. E nessa manhã, eu, de antemão, né, eu quero agradecer imensamente o nosso pastor Eliatã também. Estou muito satisfeita, né, pelo trabalho que ele está desenvolvendo na área de missões. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua equipe. Porque, na verdade, o pai dele, ele está só continuando o que o pai fez. O pai não tinha medo de nada, de desbravar o mundo por causa da palavra de Deus. E o pai do pastor Eliatã, ele foi nosso professor lá na Jocum, antes de eu ir para missões. Né? E uma das histórias que ele contou, eu não conhecia muito bem o pastor, né? Mas eu conhecia a história dele. Que o pastor Eliatã nasceu dentro de uma aldeia indígena, né? Tem um nome lá, de um índio lá na aldeia. Então, foi uma das histórias que ele falou lá durante as aulas que ele deu para nós, na Jocum Contagem, em 1987. E depois ele teve o privilégio também de estar conosco em Moçambique, por 2 vezes, né? E hoje ele está nos braços do Pai. E que Deus possa continuar dando essa garra, essa força. Que o Filho continua fazendo jus ao nome do Pai.
né? Que é o normal, né? O filho abraçar e dar continuidade, né? A obra missionária e aquilo que o pai deixa. É um grande legado, né? Eu sei que é um legado que não é para enriquecer, né, pastor Edatã? Não é fácil, mas é um legado muito lindo, né? Ele vai lá para Moçambique, lá no meio daquele povo, lá, come lá, dá as aulas dele lá, vai na igreja lá. Ele faz como o moçambicano faz. Então, isso ajudou bastante, né? Essa interação do pastor com a cultura, para nós, foi muito bom. Porque lá no Moçambique, eles costumam reparar, né? Quem está com eles e quem não está. Então, quando você chega lá, fica muito longe, não consegue estar dentro do contexto, eles acabam também ficando meio de lado. E eles têm um coração deles, é muito difícil, né, você alcançar o coração do povo africano. Então, você tem que fazer muita leitura, muita observação. Temos também o nosso pastor Daniel, que está conosco, né, de manhã conheço ele, irmão do pastor Edivane. Ele já esteve lá em Moçambique, né? É um privilégio ver você também aqui. Sei que tem um coração missionário também, né? E que Deus abençoe nessa manhã. E eu gostaria, né, tem mais delongas, como disse o pastor. Eu gostaria de passar para vocês um pouco sobre o trabalho da África aqui, mostrar um pouquinho do que vocês estão fazendo lá. Amém? Então, eu queria pedir que a irmãzinha lá em cima pudesse soltar aí as fotos. E se fosse na África, já estava cantando, todo mundo. E eu queria dizer para vocês uma coisa, o Ministério Casa de Oração, eu fui para a África, foi muito tempo solteira lá, né? E só um instantezinho. E quando eu casei com o pastor Gil, casei em 2003, né? Em 2004, nós viemos para o Brasil. Nós viemos para o Brasil e nós ajudávamos o pastor Roberto. O Gil trabalhava com o pastor Roberto na igreja missionária e fazíamos trabalho de fortalecimento da igreja local. Fazíamos trabalho na Jocum também, fazia muito trabalho lá. Mas quando foi 2005, nós estivemos aqui. Nós chegamos aqui na nossa igreja, lá em Santa Luzia. O pastor Edivane, que não está conosco nessa manhã, ele nos desafiou a implantação da igreja Casa de Oração na África. Fisicamente, porque já estava lá, como o pastor Valdeci costuma dizer. Só que ele nos desafiou a fisicamente começar um trabalho com a igreja em 2005. Né? Em 2005, o pastor Gil começou a andar por a província de Sofala, andou em vários lugares, ia matando naqueles lugares em volta. Depois ele foi na aldeia de Samora Machel, onde é a sede da Igreja Casa de Oração. E lá é uma comunidade militar, uma comunidade muito difícil. Aí ele chegou em casa e falou para mim, Lúcia, eu andei em outros lugares, mas eu senti de Deus que nós devemos começar o trabalho lá nessa aldeia. Então, foi quando nós começamos o trabalho lá da Casa de Oração. Lá é a nossa família, né? O pastor Gil, a Stephanie e eu. Lá é a nossa igreja sede da Samora Machel, o pastor Eliatão conhece, né? Essa igreja sede lá da primeira igreja que nós começamos lá em Moçambique foi essa. Nós começamos assim numa palhoçazinha, né? E depois a coisa foi tomando proporção maior. E depois agora nós já temos uma igreja grande de alvenaria. E ali naquela igreja nós temos os projetos sociais que estão lá nesse terreno. Nós estamos comprando os pedaços de terra e tem uma terra muito grande lá onde nós trabalhamos. Depois aí é um culto. Essa igreja aqui não é a sede. Essa igreja, Gil estava lá no mês retrasado, foi fazer uma conferência de líderes, né? E ele estava lá, e essa igreja é a igreja nossa em Caia, num distrito muito difícil, muito seco, parece um deserto. Mas lá tem uma igreja muito bonita, um povo muito bonito, e o pastor dessa igreja é o pastor Simão, um jovem muito simples, discipulado por nós, depois foi para a escola, treinou, e ele faz um trabalho espetacular.
Ele ora muito, é um pastor de muita oração. Então, um trabalho muito bom lá em Caia. Aí é o batismo que nós fizemos, né? Lá na igreja, casa de oração, há 3 meses atrás. Batizamos muita gente, cumprindo o ID, né? ID, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é para isso que Deus tem nos chamado, para estar ali fazendo discípulo. Aí é treinamento de obreiro. E aí o Gil colocou assim, nós temos 82 igrejas, né, pastores, na maioria sem Bíblia. Né? Então, o que é que acontece lá em Moçambique? Por exemplo, Caia é um distrito, então o Simão está lá. Então, ali ele tem muitas congregações em volta dele. Tem igreja na vila e tem as congregações em volta. Então, muita gente em Moçambique não tem Bíblia, gente. Sabe por quê? Para a gente carregar as Bíblias daqui é muito pesado. Nós temos direito agora em 2 malas de 23 quilos. Então, seria fácil ganhar as Bíblias aqui e levar para lá. Mas, infelizmente, é difícil. Então, nós compramos Bíblia lá muito cara. Né? Então, eu desafio você, quando você for a Moçambique, leva a Bíblia. E aí, a nossa igreja, os irmãos teriam terminado o culto, estão do lado de fora da igreja. Desafios da igreja. Temos 15 igrejas para cobrir. Nós agora, como são muitas igrejas nas aldeias, nós estamos fazendo o quê? Fazemos as paredes, aí depois a gente vai e faz as coberturas da igreja. Então, agora nós estamos com novas frentes de trabalho na província de Manica, em Amatanda e em várias aldeias. Então, as igrejas estão assim, precisam de novas chapas, né? De chapas para ser coberta. Depois, essa nossa igreja de Macharote. Essa igreja tem uma história muito grande. Quando eu cheguei a Moçambique, como eu vos falei ontem, eu cheguei no tempo da guerra. Quando eu cheguei, 1 mês depois terminou a Guerra Civil, que durou 16 anos em Moçambique. Então, esse Macharote aí, foi lá e que nós começamos o nosso trabalho de evangelismo. Era uma aldeia que tinha milhares de refugiados de guerra. Então, nós saímos, andávamos mais ou menos 4 ou 5 quilômetros para fazer evangelismo na aldeia de Macharote. E eu me lembro que quando, uma vez, estava eu e a missionária Luzia, e nós fomos evangelizar uma macumbeira. E a macumbeira, primeiro, ela não queria que a gente entrasse na casa dela. Então, com muito custo, com muita dificuldade, nós conseguimos entrar. E quando nós entramos lá, começamos a falar sobre Jesus, o plano de salvação para ela. E, no final de tudo, ela estava queimando os materiais que ela usava para a feitiçaria e para a curandeira. E ali, naquele lugar onde ela fazia trabalho de curandeirismo, de feitiçaria, nasceu uma igreja lá. E ali, como nós ainda não tínhamos implantado o ministério fisicamente na aldeia, a Igreja Batista ficou com essa igreja, com essa história. Aí agora, nós conseguimos implantar lá o Ministério Casa de Oração. Temos lá o pastor Alberto, é um senhor muito idôneo, muito bom, muito boa pessoa. E ele é o pastor da igreja, já está construída, falta a cobertura. E 12 igrejas para construir, as pessoas estão... Nós precisamos ainda de construir 12 igrejas lá em Moçambique. Essa aqui, pastor, lembra que eu mandei uma foto para o pastor? Essa igreja começou lá em Gorongosa. Gorongosa é um distrito onde tem muita feitiçaria. E lá eles têm as montanhas lá, onde eles sobem para invocar demônios mesmo. É um lugar muito conturbado com feitiçaria. E nós lá começamos um trabalho lá em Gorongosa. Lá tem mais ou menos umas 30 pessoas que estão cultuando ali, estão frequentando. E lá também é o mesmo lugar, a igreja lá onde nós costumamos, nós passamos todo dia ali. Irmãos, ali nós ficamos ali todo dia fazendo trabalho missionário. Quando acabou esse trabalho missionário aí de tarde, nós ficamos naquelas casinhas de palha, sentada lá, esperamos nosso almocinho. Arroz com peixinho frito lá e um pouco de maçamba. Maçamba, para vocês entenderem melhor, são folhas cozidas, eles comem muita folha, né? E aquela folha de mandioca,
folha de abóbora, folha de batata doce. Aí eles fazem aquilo com coco, é muito bom. E come aquilo. Então, a gente estava lá esperando a nossa maçamba. E sabe de uma? É uma delícia. Eu aprendi a comer lá. A comida básica de Moçambique é farinha, né? Nós chamamos de farinha, que é o fubá. É um milho branco. É massa, nós chamamos massa, com essas folhas. É o básico que come lá em Moçambique. Tem outras coisas. Não vou dizer que não tem, porque tem. Tem outras coisas. Mas a maioria da população moçambicana, com baixa renda, come isso. E tem vezes, né, que nem isso consegue. Tem uma refeição por dia em muitos lugares. As crianças correm atrás de um prato de comida. Muitas crianças estão deitando fora pratos de comida, a mãe tem que babar, tem que adular para comer. Lá as crianças correm atrás de comida. E muitas pessoas não têm privilégio de ter café da manhã, não têm privilégio de ter o almoço, só comem uma vez à noite. Tá? Moçambique, nós não temos saneamento do meio, né? Nós usamos poço, nós chamamos de cisterna no Brasil. Em poucas casas tem água da FIPAG, a companhia de água, e muitas das vezes nas aldeias, principalmente, eles usam a água do poço, tá bom? Na própria minha casa, não sei, lá tem um poço no fundo, a maioria da água consumida é água do poço. E nas aldeias nem isso, não existe água tratada em Moçambique, que você abre torneira e pode tomar, não. Você tem que beber aquela do poço ali, tratar com certeza com javel e beber. Nós temos um índice muito grande lá de problemas básicos, diarreicos, né? E muita coisa. Teve pandemia de cólera por causa da falta de água potável, de água de tratamento. Né? Vamos para lá, né? Tá bem. Vamos ver um pouco. Em Moçambique, o que nós percebemos também, que o evangelho de dizer, Jesus te ama, pode ir na sua casa, não funciona. Irmãos, é assim. Moçambique é assim. Você tem que fazer o evangelho usando as duas mãos. Um lado você prega, um lado você ajuda. Porque não vale a pena você fazer isso, porque as pessoas têm necessidades incríveis. Então, necessidades básicas das básicas. Então, a gente tem lá alguns projetos sociais, mas todos esses são com o objetivo de ganhar essas pessoas para Cristo. Então, nós chegamos ali, nós fomos os primeiros implantadores de uma base missionária depois da Guerra Civil. A Jocum foi implantada ao longo do corredor da Beira. Foi a primeira base missionária. Por isso que quase muitos missionários que passam, vão para lá, passam um tempo, depois vai fazer trabalho. Então, a Jocum foi a primeira base missionária no corredor, na província de Sofala, que foi implantado por um grupo de missionários lá, que somos nós, que fomos os primeiros, né? E ali nós fizemos escola de treinamento, ali nós fizemos escolinha, não tinha nenhum laboratório que pudesse testar para malária, simples do simples. Nós implantamos um laboratório ali. Então, foram os nossos primeiros trabalhos, atendemos centenas, dezenas e milhares de pessoas com malária, salvamos muitas vidas ali. E nós tivemos ali também, os nossos primeiros trabalhos foi um orfanato. Nós cuidamos de mais de 70 crianças órfãs de guerra. Inclusive, nós temos hoje, o nosso administrador da Jocum, financeiro, é o Mobino. O Mobino foi uma criança que chegou para nós com 5 anos de idade. Ele estudou lá, ele treinou lá, e hoje ele é missionário. A tia Alice também, estou falando porque algumas pessoas conhecem, a tia Alice chegou lá, muito pequena também, Ana Maria. Foram o nosso primeiro grupo. Pastor Jacinto, que tem um trabalho espetacular, também foi o nosso primeiro grupo treinado em Moçambique. Nós alugamos uma casa, e ali nós morávamos e tinha o nosso trabalho de treinamento discipulado ali dentro. E dali saíram os primeiros missionários africanos. E ali você está vendo, Maria é uma das menininhas que frequentou a nossa escolinha. Nós temos uma escolinha, uma rede de pré-escolas em Moçambique, chamada Casa da Gente. Então, a primeira escolinha começou na aldeia do Samora Machel, e nós temos lá criança que começou com 5 anos, que hoje está na faculdade, outras já são formadas, e está prestando serviço já. E essa foi Maria. Depois, Maria está aí. Hoje, a Maria faz faculdade de enfermagem, faz um curso superior de enfermagem, já está no 3º período, e Maria vai ser uma das que vai ajudar ali em Moçambique.
Aí está a Ana. Ana também foi uma menina da escolinha da Casa da Gente, Casa de Oração em Moçambique. Depois a Ana, ela foi professora da própria escolinha. E agora você vai ver a foto a seguir. Ana hoje, ela é militar. Então, essa é a Ana, a história da Ana. A Ana começou bem pequena. E de quando em vez, ela está em Maputo agora. Nós temos como capital do Moçambique, é Maputo. Nós temos a Beira como a segunda cidade. E nós moramos num lugar chamado Dondo, uma vila, né? Perto da cidade da Beira. Tá bem? Então, a Ana agora está em Maputo. E Simba, né? Simba é um menino. Nós temos um centro de nutrição em Moçambique. Além das escolinhas, temos um centro nutricional. O centro nutricional, ele veio como? Quando eu tive a minha menina, a Stephanie, ela nasceu com 1,2 kg. Foi uma história muito longa, que eu não vou vos contar, porque é muita história para contar hoje. E depois que eu tive a Stephanie, eu tive algumas dificuldades. Ela é um milagre autêntico de Deus, que está aqui nessa manhã. Se eu for falar de milagre, ela é um milagre de Deus. E então, depois que eu tive ela, eu tive muitas dificuldades e tal. Aí, depois que ela cresceu, que ela tinha 1 ano de idade, descobrimos que ela tinha alguns problemas motor, né? E nós descobrimos que em Moçambique teria muitas crianças também que tinham situações como essa, e muitas mães que morreram por causa da pandemia do HIV. Então, Deus falou no meu coração, você tem mais algum desafio para você? E nós começamos com o Centro Nutricional Cipanche. Cipanche, na língua materna, na língua marcena, quer dizer amor, cuidado, dar a mão, trazer, cuidar. Então, o Cipanche, aquele menino estava com a escolinha, né? A escolinha, nós temos 3 turmas, né? De 3 anos, de 4 anos e de 5 anos. Então, essas crianças aqui são crianças da nossa escolinha no dia da graduação. Aqui, como eu falei para vocês, Moçambique é uma situação que você tem que fazer alguma coisa para ajudar o povo. E é no centro de nutrição, na hora nós estávamos ali com as crianças, ensinando a palavra de Deus, e depois ali eles estão comendo. A gente fala que é a papa do milagre. A gente dá papa, e uma vez por semana a gente dá leite. E para dizer, deixa um pouco essa foto, para dizer que muitas mães morrem durante o parto. Por causa, nós temos ali a pandemia do HIV, que ainda mata, é a segunda doença que mais mata em Moçambique. A primeira doença que mais mata em Moçambique é o quê? Malária ainda. Malária ainda mata muita gente. E, principalmente, mortes infantis, muitas das vezes, são dadas por malária. Só que a malária agora está associada com o HIV, com a AIDS. Então, morrem muitas mães durante o parto. Então, nós pegamos crianças, às vezes, com 1 ano, pesando 2,5 kg. Então, esse centro nutricional tem feito um trabalho espetacular lá na comunidade. E ali nós temos um objetivo de quê? Nós ensinamos ali a palavra de Deus, nós ali ensinamos a palestra de prevenção de doenças, e depois nós ali dando comida e acudimos as mães, né, para que elas possam dar continuidade ao crescimento da criança, principalmente famílias, né? Tem muitas vó que a mãe morre e deixa as crianças bem bebê, às vezes com 1 semana de nascido, e nós cuidamos dessas crianças. E lá estão elas, lindas, maravilhosas. E nós agora temos uma faixa de mais ou menos umas 260 crianças, mas naquele centro já passou talvez umas 10.000 crianças. E a maioria, tivemos caso de morte, né? Mas a maioria recuperaram. E eu costumo dizer que não é por méritos humanos, mas é porque Deus tem colocado a mão nessas crianças e restaurado a vida delas. Depois está um monte lá, era um dia de formatura lá, fizemos, oferecendo dignidade, porque muitas crianças, dignidade, né? Precisa de dignidade. Pode passar? Nossos desafios. Aí tem um vídeo, né? Acho que agora falta o vídeo, não é isso? Não. Ainda persiste em desafio, né? Está aí vocês vendo uma criança, né? Eu com a criança nas mãos. Cheguei na comunidade, a maioria das crianças, em Mutua.
onde nós temos aquela escolinha com inclusão, né, com crianças especiais também. Todas as crianças com sarna. Quando eu cheguei ali, eu não aguentei, não. Eu voltei, sarna, o corpo inteiro. Voltei para trás, meti a mão na massa e comecei a cuidar das crianças. Dei palestra, depois eu comprei medicamento, e hoje essas crianças estão bem. E ali a maioria das nossas crianças, para quem é enfermeira aí, elas vêm assim, né? Nós temos ali a faixa verde, que a criança está bem, a faixa amarela, sinal de alerta, e a maioria vem com desnutrição severa, que está na faixa vermelha, vocês estão vendo. E quando sai, sai bem. Às vezes, essa com 2 quilos, sai com 12 quilos. E lá você está vendo eu segurando. Nós temos agora um desafio novo, outro desafio, que é trabalhar com inclusão. Porque nós descobrimos lá em Moçambique que tem muitas crianças especiais. Só que essas crianças, Moçambique ainda não tem como, nas escolas públicas, trabalhar com essas crianças. São desprezadas, não têm a atenção necessária. Então, nós estamos agora com essa escolinha lá em Mutua, no Aldeia. Nós estamos trabalhando com crianças especiais, não só com especiais, inclusão. Elas ficam muito felizes, né? Por poder participar, estar ali. E esse ano é um ano profético, né? Declaramos que 2023 será um ano profético, em nome de Jesus. E lá você está vendo, eu passo a minha vida. A Stephanie disse que eu não tenho tempo para ela, não. Eu acabo passando todo o meu tempo nessa vida aí de comunidade. Eu tenho 2 bebês nos braços. São gêmeos. Nós temos muita demanda de gêmeos no centro de nutrição. Essas meninas aí não tem a mãe mais, estava com a avó. Então, a avó, ela trouxe essas 2 crianças enroladas em capulana, que lá tudo usa capulana, sem roupa, sem nada, e entregou para nós. Essas crianças já estão grandes agora. E nossas necessidades, desafios, precisamos construir um refeitório, né? Nós temos muitas construções já lá. Nós temos rádio comunitária, temos escolinha, temos igreja. Agora o centro nutricional já está construído. E nós queremos construir agora o refeitório, porque as crianças ainda têm que comer nas salas. E lá a ação social está exigindo que construa um refeitório, né? Isso é um desafio. E igreja, né? Está construindo igreja também, de tijolinhos. Pode passar. Aí, falei para vocês, isso é uma graduação. Nós temos lá, começamos uma escola de treinamento de saúde primária há 17 anos atrás. Esse foi o 18º ano. Quando eu saí de lá, aconteceu a formatura. O que eles fazem? Eles são treinados, né? Aprende tudo sobre a saúde básica, introdução à saúde primária. E depois, os mesmos, eles vão trabalhar nas suas aldeias, ajudar na sua igreja, que Moçambique precisa muito. Eu vi ontem aqui, né, eu achei muito legal, falando que ele costura as pessoas. Então, esses jovens estão sendo treinados para fazer esse tipo de trabalho. Porque lá é assim, todo dia, toda hora, todo minuto, é gente na sua porta. Lá não tem como você falar assim, vai embora, Deus te abençoe, não. Lá, se morre gente, você tem que estar lá. Tudo você tem que estar dentro, né? Então, a gente estava treinando para que essas pessoas possam continuar. E aí tem um lembrete aí, muito obrigado. E depois, segundo, nós temos também um vídeo, que eu estou com a cara muito abatida, né, mas fala um pouco sobre história de sucesso. São 2 minutos só, pastor, tá bom? Dois minutinhos. Viu minha cara de gorda? Tá bem, casado?
ao Instituto, cursando o curso de engenharia, e tem sido assim uma referência dentro da comunidade e dentro ali de Moçambique. Esse pré-escola, ele realmente, as crianças saem lendo, muitas saem escrevendo e até mesmo saem com referências mesmo das escolas públicas. Deixaria seguir, né, a nossa Maria, ela começou conosco aos 3 anos de idade, agora ela está fazendo a faculdade de enfermagem, né, e vai poder ajudar o nosso país, a nossa comunidade, né, é muito especial, é muito gratificante de ver uma criança que começou aos 3 anos e agora já está no 2º ano da faculdade e sabendo que ela pode futuramente ajudar o país e a nossa comunidade. Olá pessoal, eu sou Mariana Coutinho, tenho 19 anos de idade. Eu fui uma das primeiras crianças a frequentar a escolinha Castanhos e hoje sou a madrinha de mais um filho. Sou muito grata à Igreja da Adoração, à escolinha da gente e aos meus amigos por terem levado por levar uma escolinha para a escolinha é muito importante na vida de uma criança porque ela não nos aprende dinheiro, ela não nos aprende contar, ela nos aprende a conviver com outras crianças, ela nos aprende a cuidar com clientes, e a escolinha é muito importante na vida de uma criança. E a escolinha agora da gente vai conseguir estar falando com a comunidade e as crianças da comunidade. E a escolinha agora da gente está fazendo muita coisa lá em Moçambique. Obrigada por terem colocado a escolinha agora da gente em Moçambique e que Deus abençoe. Então, agora o nosso desafio é conseguir apadrinhamento para aproximadamente 500 crianças, para que essas crianças possam se manter com os estudos e também possa estar se mantendo, né, e alimentando essas crianças para que elas possam conseguir concluir os seus estudos e se ingressar na sociedade, ter um emprego e continuar suas vidas, né? Então, eu quero lançar um desafio a você, né? Você pode ajudar uma criança em Moçambique, pode fazer que essas crianças tenham um futuro brilhante, se você se dispor a padrinhar uma criança com R$50. Então, o meu desafio é que você entre nessa luta conosco e ajude-nos nesse nosso desafio, nessa nossa grande caminhada, que há 20 anos estamos fazendo esse trabalho social lá em Moçambique. E só a educação pode mudar o quadro lá em Moçambique, aqui em Moçambique, e ajudar essas crianças a ter um futuro melhor. Nós agora também, há pouco tempo, recebemos um desafio, né, de trabalhar com crianças especiais. Né, são crianças com muitas dificuldades, né, que muitas das vezes os pais não têm a mínima condição para cuidar dessas crianças. E Deus tem nos desafiado a trabalhar com essas crianças. Essa é uma das crianças com necessidades especiais. Um dado interessante é que ela agora não passava. Iniciação de sapatos, ela se um par de sapato pela primeira vez na história da vida dela e ela vai caminhar, pode ir, veja só. Ela calçou. Essa é uma história de sucesso, graças a Deus. Não é? Estamos caminhando. E nós temos notado que as crianças, no decorrer do tempo, elas têm melhorado muito mesmo, melhorado a autoestima, melhorado a maneira de portar, têm desenvolvido mesmo essas crianças. Então é um desafio muito grande. Sabe o que é algo tão especial poder ver essas crianças sorrindo, poder ver essas crianças na escola, com a educação inclusiva, né? Tem sido assim muito bom, sabe? Especial mesmo poder ajudar essas crianças. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Muito especial estar com vocês.
poder trazer para vocês um pouco de Moçambique. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Queria falar mais, mas não tem tempo. É muito bom. Obrigado a todos vocês. Obrigado, pastor Eliatã. Obrigado, pastor Valdeci, por fazer parte dessa longa história. E obrigado a todos vocês. Ela falou que queria falar mais, mas não tem tempo. Tem sim, à tarde, para quem se inscreveu no seminário, óbvio. Se você não se inscreveu, não dá mais tempo, né? Tem toda uma programação, questão de lotação, enfim. Mas, à tarde, vai ter o seminário, e quem escolheu Minha Vida em Missões vai poder conversar mais de perto com a missionária Lúcia. Ela vai estar conosco aí durante toda a tarde. Então, tem aí os intervalos, inclusive tem um intervalo agora de 10 minutos. Aquele telefone, aquele relógio está certinho, pastor Adilson? Então, são 10 para as 11, nós vamos ter um intervalo de 10 minutos para você ir lá na cantina, tomar um café, ir no banheiro, esticar as pernas. 11 horas, quando você escutar a música tocando aqui, o pessoal do louvor, puder, né? 11 horas em ponto, toca a música, você já sobe, porque nós vamos para o segundo momento com o pastor Amarildo falando sobre o trabalho em meio aos índios. Amém? Vamos lá? Deus abençoe a todos.